Deuses e deusas, você tem vontade de viver do tarô, mas eu sei, você tem medo do que as pessoas vão falar de você quando você falar estou trabalhando com o tarô ou estou estudando o tarô. Eu sei que você tem, não vem dizer que não, que eu sei que você tem, porque com certeza você já ouviu frases por aí com quem diz, isso não é profissão, isso não é coisa séria. Uma frase que eu escutei que eu nunca esqueci, isso não é profissão de gente. E na hora eu lembro que eu parei, mas eu nunca vi um gato tarólogo, um cachorro tarólogo, um macaco tarólogo, nunca vi. Mas se não é de gente, é de animal, então, né? Da onde a pessoa tirou essa frase, não sei, mas ela tirou e falou com gosto. Já ouviu que isso é só complemento de renda, que isso não é coisa de gente séria, que isso é coisa da tua cabeça, as pessoas imaginam de picaretas e por aí vai. Por que que eu sei? Porque eu falava uma dessas frases. Eu falava que tarô era coisa de picareta. Ignorância da minha parte, preconceito também. Admito. Até um dia que o tarô chegou, tá na tua hora, você vai trabalhar com tarô. Aí eu tive que quebrar todos esses paradigmas na sua cabeça, da minha cabeça. E por que que eu sei que você tem esses pensamentos todos? Porque eu também já tive. Lá atrás, quando eu tive essa vontade, quando despertou o tarô na minha vida, e não despertou do nada, foi uma inspiração da espiritualidade, eu falei, nossa, como é que eu vou falar para minha família que eu, fisioterapeuta formada, investimento em cursos, agora quero estudar tarô? Como é que eu vou falar isso? Eu ensaiei para falar, ou seja, eu já sabia, né, que eu enfrentaria barreiras. E aí, quando eu comecei a estudar, eu ouvi da pessoa, uma das pessoas mais próximas da minha vida, falando assim, quando é que você vai trabalhar de verdade? Quando é que você vai crescer? E eu pensei assim, nossa, eu já tenho mais de 40 anos, eu fiz faculdade, eu trabalhei, eu trabalho, eu pago minhas contas. Da onde essa pessoa tira que eu não trabalho de verdade? Da onde essa pessoa tira essa ideia? Mas as pessoas, elas tiram ideias da nossa vida assim, mais fácil do que nós mesmos. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falava assim, sou taróloga. Você é o quê? Taróloga. Eu não falava, eu sou taróloga. Não, eu não enchia minha boca. Porque eu mesma estava sendo errada. Eu mesma estava desrespeitando aquilo que a minha alma estava me mostrando como o meu caminho. E eu tenho certeza que se você já estudou o tarô, você já passou por isso. Se você está pensando em estudar, isso passa pela sua cabeça. O que é que as pessoas vão falar de mim quando souberem que eu estou trabalhando, lendo o tarô? Então você não está sozinha, seja bem-vinda aos que se sentem excluídos. Porém, vamos pensar, eu não me sinto mais, tá? Eu já saí, já saí desse grupo. Vou te ajudar a sair desse grupo também. Então vamos só raciocinar. O tarô, ele é tão ancestral, mas tão ancestral, que ninguém sabe direito quando que ele surgiu no mundo. Tem-se ideia que foi em 1300 ou em 1400. 1300. Nós estamos em 2025. Quantos anos de lá para cá? É uma profissão mais antiga do que muitas profissões que existem hoje. Então, assim, não é algo do nada, não é algo assim que não serve para nada, senão não estaria aí tanto tempo. E pensa no tanto de gente que essa ferramenta já ajudou até hoje. Pensa, só pensa, né? O tarô, ele leva cura para as pessoas. As pessoas que passam em consulta com o tarô saem melhores, a grande maioria, exceto aquelas que o tarô diz aquilo que ela não quer ouvir. E ela não quer ouvir, então ela não quer ouvir, ela não sai bem. Mas no geral, 99% das pessoas saem melhores numa consulta de tarô. O tarô muda a nossa vida, traz prosperidade para a nossa vida, nós que trabalhamos com ele. Além do que, eu posso usar o tarô para mim e resolver as questões da minha vida. Então, assim, por que não encher a boca, né, para falar do tarô? Por quê? Tem algo ancestral aí dentro de nós sobre isso. Porque lá atrás, tinham dois grupos que trabalhavam com o tarô. Dois. Primeiro eram os letrados. Esses eram os bambambãs. E os marginalizados,
que queriam, tinham um dom não, tinha intuição, tinha aquela energia e queriam viver daquilo. Os letrados, eles começaram a falar mal dos marginalizados. Resumindo, né? Não foi exatamente assim, mas foi isso que aconteceu. Começaram a falar mal desses marginalizados. E a partir dali, quem faz tarô, mas não é uma pessoa de sucesso, conhecida, um estudioso, é alguém que não é bom. Então isso, a gente já tá carregando há séculos. Então, tá na hora de a gente descarregar esse fardo da nossa alma, da nossa história. Porque se a gente tá com tarô e o tarô existe até hoje, é porque é bom demais, certo? Então, tá com vontade de escutar o chamado da tua alma, de viver do tarô, já tá trabalhando, tá com vontade de propagar isso aos quatro ventos, sem medo do julgamento? Sinto lhe dizer que esse trabalho ele vai ser só seu. Por quê? Porque o ser humano gosta de dar palpite. O ser humano gosta de falar. Se você, por exemplo, é formado em direito, trabalha, né, nessa área, de repente você fala assim: eu quero estudar psicologia. Vão falar: você é louco, é louca, trabalha tanto tempo, vai começar tudo de novo. Se de repente você resolve trabalhar com aquilo que você ama, que é artesanato, mas você tem uma profissão consolidada, vão falar. Ou seja, vão falar de qualquer jeito. Vão falar de qualquer jeito. E assim, eu lembro que em vários momentos você vai em algum lugar e tá lá, assim, por exemplo, uma recepção. A pessoa fala nome, profissão. Eu não sei porquê, mas sempre perguntam a profissão, né? E se você fala taróloga, chama atenção. Chama atenção. Porque aquele que vai olhar vai falar: que isso? Já teve milhões de gente perguntando: mas o que é tarólogo? Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Vai ter gente que vai falar assim: nossa, essa daí, do mal. E vai ter gente que vai falar: nossa, tô louca, vamos marcar uma consulta agora. Então, vai ter gente de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar, para todas as pessoas do mundo. Não é só para quem quer viver do tarô. Só que essas pessoas, elas não pagam a faculdade do meu filho. Eu que pago, né? Elas não pagam o plano de saúde, a roupa, a comida que tem na minha mesa. Elas não pagam. Então, não preciso dizer mais nada, né? Eu vou escutar a minha alma ou a crítica alheia? Certo? Então é algo que você vai ter que superar sozinho se quiser ouvir o chamado da sua alma, porque palpite vai ter em tudo quanto é lugar, não tem como fugir disso. Porém, tem situações que podem nos fortalecer. Primeiro, fortaleça a categoria, né? Fale bem, compartilhe postagens, comenta nesse vídeo, siga pessoas, crie os seus vídeos se você já trabalha, falando bem da tua profissão, da nossa profissão, juntem em grupos, né? Marque encontros, tudo isso fortalece. Marque encontro, tira foto, encontro de tarólogos aqui em São Paulo, tudo isso fortalece você, a sua autoridade e fortalece a nossa profissão. Você pode fazer isso. Você pode também estudar sempre, porque isso traz segurança. Se você é iniciante, estude, assista vídeos, pratique. Isso vai te deixar cada vez mais confiante dentro do teu começo, do teu início na profissão. E lembre-se, gente, lembre-se, esse chamado, ele é só seu. O seu chamado não é meu. O meu chamado não é seu. O nosso chamado não é da pessoa que trabalha com carne, do nosso avô, do nosso tio, do nosso vizinho. O nosso chamado é nosso. O meu é meu, o seu é seu. E por que nós fomos chamados? Porque nós somos especiais? Não. Porque nós temos um papel a cumprir. Assim como todos os outros papéis, cada um tem o seu. E quando você diz não ao seu chamado, ao seu papel, ao seu caminho, saiba que você está dizendo não para você. Só para você. Quando você se desrespeita, não falando que você é taróloga ou tarólogo, é só você que está se desrespeitando.
No início do ano eu passei com um médico, que ali no meio da consulta ele falou, qual é a tua profissão? Aí eu falei, sou taróloga. Aí ele, que legal. Aí ele falava alguma coisa e falava assim, mas tarólogo ajuda mesmo? Ajuda, não sei o quê. Aí ele falava mais alguma coisa da minha questão, depois ele falava assim, como é que são os seus horários? E não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, olha, eu tenho um PDF que eu explico tudo, você quer eu posso mandar pra você. Mandei o PDF pra ele. É meu cliente. Há pouco tempo atrás, a minha voz tá rouca, eu tive uma sinusite muito forte. Eu passei num médico, ele lá examinando aqui dentro do nariz, ele falou, qual é a sua profissão? Eu falei, sou taróloga. Ele, quê? Taróloga. Quê? Taróloga. Pronto. Não passei o PDF para esse. Não tenho esse cliente. Mas por que eu quero dizer isso, gente? Porque vai ter aquele que vai amar e vai ter aquele que não. E nós não nascemos para agradar todos. Nós nascemos para nos conectar com aqueles que estão no nosso caminho. Então, se o tarô tá no seu caminho, se abra para o mundo e deixe ele entrar. Abro cartas, abro caminhos. E se você quiser ficar mais confiante no teu caminho e no seu chamado, é só continuar comigo, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar e a gente vai fortalecer sim a egrégora do tarô. Um beijo e até o próximo vídeo.